Bem, vou dar sequência aqui à leitura, do livro A História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Forteia. A gente leu aqui até o capítulo 7, aí vamos começar agora da segunda parte, a partir do capítulo 8, a parte onde começa a falar da obra-prima de Deus dos anjos, que é Lúcifer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Vamos lá. Capítulo 8. A obra-prima de Deus. No pico desta pirâmide angélica, no ápice desta hierarquia, estava o mais admirável espírito angélico, Lúcifer. A obra-prima de Deus, o vértice da criação, o poderoso, o mais inteligente, era também quem tinha o maior dom sacerdotal. Era ele quem oficiava diante da esfera. Não era revestido com os tecidos materiais de vestimentas sacerdotais, mas com os dons admiráveis da natureza espiritual. Ele se apresentava diante da sabedoria revestido de verdadeiras gamas do intelecto. Não direi que Lúcifer exibia uma coroa, porque na realidade ele mesmo era a coroa da criação. Ele mesmo era a coroa e estava coroado com gemas intelectuais, bem como espirituais. Sim, também espirituais, pois era bom, muito bom. Embora não era ele o mais santo entre todas as glórias, já que a santidade não tem nada a ver com a natureza, assim outros anjos menores tinham sido mais generosos no amor. O mais inteligente não é necessariamente aquele que mais ama. Ainda assim, Lúcifer era muito bom e, sem vangloriar-se, exibia preciosos tesouros de natureza espiritual sobre a cabeça. Era impressionante a compreensão que ele tinha da natureza de Deus. Lúcifer sondava os abismos do conhecimento de Deus como nenhum outro anjo podia sonhar em fazê-lo. Isto é importante para compreender aquilo que aconteceu depois. Não nos cansaremos de insistir a respeito do descomunal que era Lúcifer, engrandecido como uma montanha sobre as montanhas, alto como o maior sol no mundo de sóis. Lúcifer tinha sido o primogênito dos criados, a primeira obra que o Criador modelou com as próprias mãos, absolutamente a primeira obra. Deus se deleitou em ter feito dele a sua obra-prima. O embeleceu a cada vez mais, o fez cada vez maior. Outorgou-lhe poder como nenhum outro anjo fez. Ele possuía a maior inteligência depois de Deus. Acima dele, apenas o nome sobre todo nome. Depois de contemplarmos o príncipe dos príncipes, tivemos a sensação de que era como se o arquiteto tivesse se entusiasmado durante a criação dele, como se Deus tivesse se deixado levar por uma espécie de delírio que o levasse a dizer: maior, ainda maior. Deus não pode se deixar levar pelo entusiasmo, pelo êxtase, mas insisto, com certeza Lúcifer era a obra-prima dele. Vocês não podem ter ideia de como ele era quando saiu das mãos de Deus. Vocês também não podem entender como depois muitos puderam se distanciar de Deus apenas por seguir a uma mera criatura. Vejam, da mesma forma que por muito grande que possa ser o sol, quando ficar atrás da lua, essa pode sobrepor-se a ele completamente, da mesma forma, se nos colocássemos atrás de Lúcifer, dava a sensação que ele era o centro de tudo. Dava a sensação de que Lúcifer sozinho valia mais do que o resto das hierarquias angélicas. Não era assim, mas era essa a sensação. Se nos colocássemos atrás dele, como exemplifiquei com a lua, se tinha ligeira impressão de que ele parecia Deus. Sei que isso poderá soar blasfemo, mas não compreender isso, dificilmente se entenderá como muitos se aderiram às filas dele. Nós não éramos tolos, não éramos crianças às quais poderia se enganar apenas com um discurso.
Repito, se nos colocássemos numa determinada posição atrás dele, ele parecia Deus. Apenas quando nos movíamos é que poderíamos vê-lo em comparação a Deus. E então se pensava, ele não é Deus. Capítulo 9. O maior entre os maiores. Ele foi o primeiro em surgir de Deus em direção da escuridão da noite. Por isso foi chamado Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã é a primeira em aparecer na escuridão da noite. Essa foi a primeira estrela que brilhou na noite da criação. Depois apareceram todos os outros anjos no firmamento. Lúcifer significa também aquele que traz a luz. Verdadeiramente, ele nos trazia a luz, porque nos explicava muito bem como era aquele que é. Era prazeroso escutá-lo, porque Lúcifer era bom, amava a Deus, tinha bons sentimentos e o compartilhava conosco. Só desejava fazer o bem aos outros. Vocês têm ouvido falar dele apenas quando tornou-se mal, mas ele não foi sempre assim. Ele também teve a sua própria história, uma história com muitos capítulos dos quais apenas conhecem o final. Verdadeiramente, ele foi o melhor dentre nós, aquele que se corrompeu. A bondade dele, a autoridade, a ascendência era completamente merecida. A boca dele falou de Deus como ninguém jamais o tinha feito. É verdade que os anjos mais santos explicavam a Deus para nós de um modo mais místico. É verdade que eles revelavam a nós mistérios de Deus que apenas podem ser conhecidos através do caminho que produz a santificação. Mas ninguém explicou Deus a partir da mera inteligência, como Lúcifer fez. Teólogos Maximus, o máximo teólogo, esse era o nome dele. A voz dele era uma sinfonia, o olhar dele penetrava até as incríveis profundezas das fendas de Deus. Vários dentre nós eram tronos, alguns eram príncipes. Lúcifer era o trono dos tronos e príncipe dos príncipes. Se pudesse compreender como era esta obra-prima de Deus, entenderiam o porquê Deus elogia sua própria obra no livro de Jó ao falar do Leviatã. É que nem sequer o pecado dele tem destruído a obra do Criador. Inclusive, em seu pecado, permaneceu com força. Ainda em pecado, continuam a brilhar as joias que Deus encaixou sobre a superfície de sua coroa. Como já o disse anteriormente, havia hierarquias entre os anjos sacerdotes. Lúcifer era da alta hierarquia, daqueles que ofereciam sacrifício de louvor. Ele era o sumo sacerdote. Ele apresentava fielmente as nossas orações, o nosso louvor diante de Deus. A voz profunda e maravilhosa dele se elevava acima de nossos coros para honrar o nome do Sacratíssimo. Já disse que era a ele que se apresentavam os nossos louvores e orações para que fossem levados a Deus. Mas também é adequado afirmar que esse anjo sem igual era o altar onde se depositava esse incenso. Lúcifer era teólogo e sacerdote, coroa da criação, sábio, sim, sabedoria unida à força, trono dos tronos, príncipe dos príncipes. Uma afirmação o resume. Era apenas inferior a Deus. É claro que a distância entre o absoluto e ele era infinita. Mas tem que se lembrar que Lúcifer era mais próximo a nós. Pode lhes parecer impossível que alguns de nós caíssemos estando frente a Deus, mas deve-se lembrar que era mais fácil compreender a uma criatura do que a transcendência. O fundamento absoluto estava zelado pelas nuvens da transcendência, enquanto que a criatura era mostrada a nós como um objeto mais compreensível aos nossos entendimentos. Por esse motivo, alguns anjos excediam-se na admiração por ele. Alguns espíritos iam além do razoável, do justo, do adequado, mas isso não lhe afetava. Lúcifer era reto e honesto. Todas as glórias não apenas os respeitavam, mas o amávamos. Era o espelho de Deus. Nele se refletia a onipotência de Deus. Obviamente, um reflexo não é igual à realidade. Mas Deus Criador se reconhecia a si próprio na criatura. Lúcifer tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, assim como o restante das multidões celestes e nós, as criaturas,
são mudadas a idolatrar aquilo que é finito. Capítulo 10. Lúcifer não orava. Admiravam-lhe, mas havia algo que não sabíamos. Nós não sabíamos, mas Deus com frequência lhe falava a sós. As palavras fraternais do fundamento supremo advertiam-lhe que se deixava levar por pensamentos mundanos. Não é que pensasse em coisas más, não, mas Lúcifer dispersava-se em assuntos que esfriavam o seu coração. Os próprios projetos intelectuais tiravam-lhe o tempo para estar com Deus. A comunicação com outros anjos foi ocupando mais e mais tempo do qual devia ter ocupado no diálogo com seu pai. De maneira quase imperceptível, o seu amor foi se esfriando. Não se engane, ele não tinha cometido nem sequer um pecado venial, mas sem perceber, a sua psicologia foi mudando. Tratou-se de uma mudança muito oculta que esteve dentro dele mesmo. Apesar de que não o percebêssemos, com frequência Deus lhe falava e lhe advertia. É extremamente difícil resumir uma história que foi muito longa em poucos parágrafos, na qual houve muitas frases, voltas e inícios. Em Lúcifer, houve bons propósitos recaídas com fraqueza, momentos nos quais, com todas as forças, ele disse a si próprio: devo amar mais aquele que tem me dado tudo. Esses momentos foram seguidos cada vez mais de períodos extensos, nos quais ele considerava que os seus projetos eram tão importantes a ponto de, mesmo com pesar, ter que sacrificar os bons propósitos. Tudo gravita sobre mim, queixava-se. Falsa queixa, porque desejava que tudo gravitasse nele, pois procurava que tudo se sustentasse nele. É claro que não tinha vida de oração. Os pequenos propósitos de mortificação ficavam muito longe. Para ele, não eram possíveis os tempos de reclusão, de retiro, para se examinar. A diferença de outros, eu devo me sacrificar, mas o faço pelo bem deles. Lúcifer não se apercebia, mas o bem dos outros e a sua própria honra se identificavam cada vez mais. A cada momento, era uma coisa só. Lúcifer tinha se transformado num ser inclinado ao externo. Deus nos falou tudo isso muito depois, mas através de todas essas etapas resultava muito mais evidente que houve um acrescentamento da própria consideração que Lúcifer tinha de si próprio. Mesmo assim, ainda não havia nenhum pecado. Ainda assim, Deus lhe falou tantas vezes ao coração, a sós, porque sabia que chegava o momento da revelação que iria realizar ao mundo angélico e que Lúcifer, longe de se preparar melhor, tinha evoluído de forma que podia fraturar-se a vontade firme dele de servir ao seu Criador. De fato, embora ninguém o soubesse, o momento da revelação retardou-se a fim de que Lúcifer crescesse em humildade. Depois Deus o disse a nós. Várias vezes adiou esse momento. Várias vezes Deus lhe disse que a revelação seria uma grande prova para ele e que tinha que se preparar. Filho meu, o vento e as tensões serão muito fortes, terá que preparar-te. Lúcifer então fazia uma profunda e solene prostração diante da divindade. Seja qual for a prova, desejo ser obediente aos teus mandatos, respondia ele. Nem sequer te digo que serei perfeitamente fiel a ti, apenas te digo que desejo ser fiel. Ele procurava isso com seu coração e sinceridade. Lúcifer, então, não pensava num pecado mortal. Apenas pensava que, quando muito, pudesse cair em pecado venial. Aquele que tudo conhece, o olhar, escalava. Já tinha lhe dito uma e outra vez tudo aquilo que tinha para lhe dizer. Finalmente, Deus se encontrou com duas possibilidades. Continuar em frente com a prova, apesar das ocultas fraquezas internas de Lúcifer, as quais poderiam provocar fraturas na vontade ou tirá-lo do poder que ele tinha, apesar de que com isso pudesse considerar que tinha razões para se rebelar, já que não lhe tinha sido infiel. A fraqueza espiritual do seu filho
não lhe deixava mais do que essas duas opções. A decisão de Deus optou por continuar em frente. Era o mais sábio. Lúcifer era livre e, embora o conhecesse, podia superar as próprias tentações e ser fiel. Embora caísse, poderia sair vencedor da prova, carregando apenas manchas veniais. Se Lúcifer se levantasse, sairia da prova muito mais obediente e humilde. Ainda assim, seu pai voltou a retardar o momento da prova, voltou a lhe aconselhar e voltou a lhe oferecer mais tempo. Mas chegou o momento em que foi preciso pensar em todos os anjos e não apenas na história pessoal de um deles. Dessa forma, chegou o momento da revelação. Fez-se o silêncio no céu. O firmamento calou-se e Deus falou de um modo solene. Revelou-nos que um dia criaria um universo material. Vimos aflorar a vida nele. Disse-nos que criaria a humanidade. Aquilo nos encheu de alegria. O plano de Deus era algo que jamais poderíamos ter pensado. Matéria. Surpreendeu-nos porque até então só havia entidades espirituais. Ninguém disse, para quê? Apenas nos surpreendeu. Ele acrescentou que até aquele momento tínhamos lhe adorado como Deus, mas que a partir de então nos pedia algo mais difícil, que lhe adorássemos feito homem. Deus seria feito homem, deveríamos adorá-lo como Deus feito homem. Jesus Cristo será o seu nome, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o que para nós era um mistério. Ele iria se revelar aos humanos. Com ciência infusa, soubemos no momento como seria a existência dos humanos sobre o mundo material que criaria para eles. Em suas linhas gerais e em detalhes, revelou-nos o que implicava ser humano. Isso deixou-nos petrificados a todos. Deus, feito homem, iria comer, beber e dormir, iria ser picado por mosquitos, tropeçar e cair no chão, seria amamentado como uma cria de mamífero e sangraria se o seu pé pisasse algo cortante. Aquela esfera que continha infinitos mares de luz se reduziria ao tamanho de uma formiga. Aquela imaculada pureza transcendente iria se converter em algo comum. Deus mostrou-se sob o mistério da encarnação e nos disse: adorai-me sob esta aparência, adorai-me sob essas roupagens humanas. Mas aquilo era muito mais do que uma aparência ou uma roupagem. Se me é permitido uma expressão, digamos, brutal, poderíamos afirmar que a luz da luz se fez carne. Não podíamos acreditar naquilo. Deus tinha terminado de falar e o silêncio do céu continuou. Estávamos chocados, o maior reduzido ao menor, o mais sublime, a mais pura luz reduzida a uma massa de carne sanguinolenta, lutando por respirar, coberta de saliva, atormentada. Bem, vou parar por aqui. Li então até o capítulo 10. No próximo vídeo, continuo a partir do capítulo 11, onde vai falar as mudanças começaram após a revelação do plano de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.